Olá, meus irmãos. Aqui estamos reunidos para mais uma oportunidade de estudos e reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, temos sempre esta oportunidade de buscar essas reflexões e esses estudos para trazer mais luz, mais esperança, mais alegria para as nossas vidas. Vamos assim buscando a bênção do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, que durante esses minutinhos que estamos aqui reunidos, possamos tranquilizar o nosso coração, tranquilizar a nossa mente e permitir que esses amigos espirituais que sempre estão conosco quando nos reunimos com Jesus, nos auxiliem nesse processo de amadurecimento espiritual que nos encontramos. E assim agradecemos a bênção do Pai e de todos esses amigos espirituais que estão conosco. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. E vamos nós então, estamos aqui no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, no item 12, a fé humana e fé divina. Então, aqui o nosso Kardec traz para a gente, nesse finalzinho de capítulo, uma mensagem de um espírito protetor. E esse espírito protetor, na verdade, a mensagem dele retoma tudo que a gente viu no capítulo, né? Então, ele vai falar para a gente que a fé humana é essa força, essa determinação, essa vontade que a gente aplica na realização de um determinado objetivo. Então, por exemplo, o esportista, né? Ele planeja, ele se disciplina a fazer os exercícios, tudo para alcançar aquele objetivo, uma condição, né, de realizar os seus exercícios, a sua performance, e ele se dedica, né, e com o pensamento positivo ele vai lá, ele consegue. Assim também um profissional que quer chegar a determinado posto, né, no seu trabalho, ele também vai se propor a estudar, ele também vai se propor a se desenvolver, a verificar novas técnicas e vai aplicar o pensamento dele, né, todas as suas capacidades na realização daquele objetivo. A fé, então, ela é uma faculdade humana, essa capacidade que a gente tem, uma força interior, e essa força interior ela vai se desenvolvendo à medida que nós espíritos também vamos amadurecendo no entendimento da vida. No início, quando a gente ainda não conhece muito bem a realidade do nosso ser, que é um ser espiritual, nós nos apegamos realmente demais à condição da matéria, só enxergamos a matéria, a gente não entende que tem algo além da matéria. Muitos irmãos ainda se encontram dessa forma. Então, aplicam todas as suas energias na condição do desenvolvimento material, né? Seja como falamos no exercício para um esportista, seja no caso de um desenvolvimento profissional e etc. Mas a partir do momento que a gente começa a se questionar e perceber que existe algo além, né? O próprio espírito, através de todo o processo que ele vem fazendo de aprendizado, ele mesmo vai se questionando e vai percebendo que existe algo além da matéria, que a matéria ela é finita, né? E que nós somos seres muito capacitados, muito inteligentes. Então, óbvio que nós não somos feitos para passar só uma pequena história aqui no planeta. E à medida que a gente vai compreendendo isso, a gente vai se permitindo desenvolver esta fé e ela vai saindo dessa condição de apego só da matéria e ela vai compreendendo realmente que ser somos nós. Ela vai em busca de respostas, ela vai em busca de uma orientação. É quando se abre a portinha para a fé religiosa, né? A fé divina. No setor da fé divina, a gente poderia dizer assim, que nós somos abençoados porque Deus, na sua infinita misericórdia, sempre mandou para a gente mensageiros que nos ajudaram, né?
É bem verdade que durante muito tempo a gente não quis ver, e muitos irmãos ainda não querem ver a condição da realidade espiritual. Mas quantos irmãos, né? Quantos mensageiros a gente já não teve? O maior de todos, sem dúvida, é Jesus, nosso guia e nosso modelo. E é ele que traz para a gente essa compreensão de que essa força maior que a tudo governa, criador do universo, é nosso Pai. E que nós somos seres criados pelo amor para amar, que somos espíritos temporariamente encarnados aqui no planeta para cumprir com um planejamento, ter disciplina, aprender a desenvolver as suas faculdades, mas não se apegar na matéria, ter na matéria um instrumento, assim como o aluno tem o caderninho, a régua, o lápis, a matéria é o nosso instrumento. Nós, espíritos, viemos aqui para nos desenvolver. E com Jesus, a gente começa a aprender esse desenvolvimento, ele nos liga ao Criador. Por isso que, na maior parte das vezes, Jesus é visto na condição de uma fé religiosa, né? Porque ele faz esse papel da religação, da ligação nossa com o Pai. Mas, sem dúvida, ele traz para a gente a forma de pensar espiritual. Quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual é esse propósito desta vida. Ele vai colocando isso tudo para a gente durante todas as suas parábolas, todos os seus ensinamentos. Durante muito tempo, nesse desenvolvimento, então, nosso, né, dessa faculdade que deixou de ser tão material, né, só ligada à condição do aqui e agora, e passou a se ligar um pouco no religioso, a gente, então, nessa primeira fase da fé divina, a gente se liga a uma condição que a gente chama de fé dogmática. Porque é óbvio, né? A gente acabou de sair só da crença material, então a gente acredita no divino, mas com o pezinho ainda na matéria, né? É aquela fé intermediária. Então a gente ainda precisa de rituais, precisa dos dogmas, precisa das oferendas, mas com o tempo, o próprio espírito da gente vai percebendo que esse tipo de fé já não nos alimenta mais, já não nos dá força para suportar as diversidades da vida, porque aqui na prova da matéria, né, nós temos mesmo muitos obstáculos, muitas dificuldades, é natural, a vida na matéria é uma escola, a gente vai precisar desses desafios. E essa fé dogmática chega um momento que ela não serve mais, que ela não nos dá o alimento, né, a sustentação e a clareza de pensamento suficiente para a gente ter força e continuar, né? Trabalhando com calma, com paciência, na certeza desse amor, dando tempo ao tempo. Hoje a gente já sabe que o tempo da gente não é o tempo de Deus. Quando a gente faz as nossas preces, quando nós fazemos os nossos pedidos ao Pai, a gente já aprendeu a dizer, olha Senhor, eu na minha humildade, né, no meu entendimento, eu preciso disso, mas seja feita a vossa vontade, porque só o Senhor sabe se eu sou merecedor ou não, em quanto tempo isso vai precisar acontecer. Então agora a gente já compreende melhor toda essa condição. Então, a gente, né, com esse entendimento melhor, a gente deixa a fé dogmática lá para trás e entra na fé raciocinada, que é a proposta que a doutrina espírita traz para nós. Uma fé mais poderosa, uma fé clara, que dá para a gente essa condição de perceber tudo ao nosso redor, como funciona a natureza, né? Como funcionam os astros, como funciona a nossa vida, cada um de nós, e a gente, por observação e por reflexão, porque a gente também, como ser inteligente, vai pensando, nós vamos ver que tudo tem lei, tudo obedece a um movimento harmonioso, que estamos todos interligados, que fazemos parte um da vidinha do outro. Então a gente vai vendo, né, a magnitude da obra do Pai. Essa é a fé raciocinada, né? Que ela consegue
ampliar a sua visão e perceber o todo. Não se percebe só a sua dor, né? A minha dor, mas eu percebo o outro e percebo a capacidade que eu tenho de ajudar, de amparar, de me dispor a trabalhar pelo bem do próximo. Essa fé raciocinada que tem esse poder de tirar a gente do lugar cômodo, do só pedir, pedir e levantar para ser um agente modificador do bem, onde a gente consegue então aplicar a caridade. Essa visão, né, da doutrina espírita, ela nos liberta desse passado complicado, né? De dizer assim, eu vou rezar e Deus vai fazer para mim. Ou então, eu vou pensar e Deus vai executar. Não é assim, né? A gente poderia dizer que é bem ao contrário. Deus pensa e nós fazemos, porque somos nós que precisamos ser atuantes sempre na nossa vida. Deus já deu tudo o que precisava dar para a gente, as capacidades, né, a inteligência, toda a condição da matéria que está ao nosso redor, o conhecimento, a oportunidade de conversar com os outros irmãos, a oportunidade de partilhar também com eles, né, das nossas dores, das nossas necessidades. Então tá tudo aí, nós é que precisamos nos dispor, utilizar da condição da humildade, né? Porque se nós não tivermos humildade, nós nunca que vamos trabalhar com essa condição da caridade, do olhar o outro, dessa fé que amplia os horizontes, que deixa de olhar para o próprio umbigo e olhar para a necessidade do outro. Então, essa fé divina, raciocinada, ela sem dúvida nenhuma liberta a gente desse passado, né, que tende a reduzir a gente a um ser tão pequenininho, e nós não somos esse ser pequenininho, nós temos muita força. Essa força capaz de operar milagres, como dizia Jesus. Quantas vezes ele falou, vós sois deuses? Essa força é o nosso fluido magnético que, quando posto em ação através do nosso pensamento do bem-querer, do agir pelo bem, somado às energias do plano espiritual que estão sempre ao nosso redor, nos favorecendo, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, ajudar o nosso irmão, seja um familiar que está dentro de casa precisando do amparo, seja o semelhante que está na rua, condições da cura. Não é milagre. O milagre, na verdade, é a somatória dessas forças, do meu poder de pensar no bem amorosamente, com o meu fluido magnético, com a ajuda do plano espiritual. Tudo isso posto em ação, aí a gente tem um milagre. Vamos pedindo assim a bênção da espiritualidade amiga, que eles continuem hoje sempre com a gente, nos ajudando neste entendimento de quem somos realmente, para que a gente possa cada vez mais auxiliar na criação divina, que possamos ser aquela árvore frutífera que dá muitos frutos, frutos saborosos, capazes de alegrar, levar esperança, levar amor a tantos corações. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre. Muita luz, muita paz para todos. Que assim seja.